Salve progressistas, eu sou o Clayson. Daqui a pouquinho no vídeo vou trazer para você essa bomba que cai no colo do Bolsonaro, mas é importante você entender o que realmente está acontecendo. Nós chegamos a fazer uma live, eu vou deixar aqui para você o card. Essa live ela fala sobre a PEC dos precatórios, uma PEC que foi aprovada com uma diferença de 5 votos, diferença essa que está sendo colocada na conta do PDT, porque nós tivemos 15 deputados do PDT que votaram a favor da PEC, que na verdade ela beneficia diretamente o Bolsonaro e mais especificamente o Centrão. E depois disso a celeuma foi gigantesca. A PEC foi aprovada e logo depois o problema começou, logo na madrugada e depois na manhã, o dia todo, até agora a confusão é gigantesca. Eu vou trazer para você todos os desdobramentos dessa confusão total, mas é importante você entender, eu vou trazer em detalhes para você entender de uma vez por todas. Eu sei que muita gente coloca os vídeos aqui em 2x, em 2 vezes, porque dá para entender, eu sei disso, mas olha, a quantidade de informação é tão grande, eu pedi para você colocar em 1,5, para você não perder aqui as informações. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Como a gente traz informações aqui de qualidade, análises que servem para que as pessoas possam acompanhar com mais precisão o que de fato está acontecendo. Muitas coisas que são ditas aqui no canal, elas não são ditas nos veículos de comunicação em geral, nos programas de televisão, nas Globo News da vida, né? Jovem Pan, Band News, CNN. Então, por favor, a sua inscrição, o seu like ajuda que outros brasileiros como você acompanhem o nosso trabalho. Então dê o like, também é muito importante que você ajude o nosso trabalho com o Apoia-se. A gente está todos os dias aqui trabalhando para você, então a gente pede essa força aqui para que você nos ajude. A gente não pede propriamente dinheiro para você, a gente pede para que você dê essa força aqui para o nosso trabalho no Apoia-se, para que você dê o like aqui no vídeo, se você não pode nos ajudar, para que você se inscreva no canal. A primeira questão que nós precisamos entender é o que é esse orçamento secreto. Porque houve uma apuração do Estado de São Paulo que eu considero espetacular. Inclusive, eu vou trazer aqui para você detalhes dessa aprovação, dessa apuração do Estadão, porque ela foi realmente ali que trouxe para a gente muitas informações praticamente exclusivas que o Estadão apresentou, inclusive falando sobre o tal tratoraço. Essa apuração, ela começa em dezembro de 2020. Então nós temos o jornalista Breno Pires, que ele começa a ouvir relatos de compra de apoio para o governo eleger Arthur Lira presidente da Câmara. Isso aí foi um marco zero dessa série de reportagens que acabou culminando no que eu vou trazer daqui a pouquinho, né? Que foi o trabalho da Rosa Weber, que acabou impedindo que essa PEC dos precatórios pudesse seguir. Nós vamos trazer, mas é bom você ver como que a coisa começou. Então começou no tal tratoraço. O Estadão apurou, então, que houve a liberação de 3 bilhões de reais a pedido de 285 deputados e senadores durante essa negociação para as eleições do Congresso. Então, a eleição do Lira, principalmente, ela foi comprada pelo Bolsonaro por intermédio desses 3 bilhões de reais. E aí a coisa realmente foi complicada. No final de maio, o Estadão ele começou a publicação de uma série de reportagens sobre o tal orçamento secreto. Então, a primeira matéria, então, ela mostrou, né, esse orçamento paralelo, um orçamento que distribuiu esses 3 bilhões de reais. Esse foi um pedido dos parlamentares e aquilo ali, naquele momento, já estava muito complicado, porque eles compraram tratores com esse dinheiro e por isso foi chamado de tratoraço, porque foi apontado que a compra desses tratores foi superfaturada. Como que essa operação foi feita? Trazendo para você de forma bem resumida, tá? Os ministérios, eles aprovavam e acabavam desembolsando solicitações enviadas diretamente pelos parlamentares por meio de ofícios. Esses ofícios não eram públicos, eles não foram tornados públicos. Então, o deputado ia lá, entrava com esse ofício lá diretamente no ministério, o ministério jogava a grana na mão. E isso aconteceu de fato. Eles diziam que tinham cotas
e que então eles precisavam ser contemplados com essas cotas, e escreviam lá com recursos a mim reservados e tal, uma barganha política que foi sobrepondo a análise técnica, porque você precisa de uma avaliação para você liberar a verba, não é bem assim sobre qualquer valor, né? Parte desse orçamento secreto, em 2020, ele foi então para bancar esses tratores com valores até 259% acima do valor de mercado. 259%. Depois da auditoria da CGU, ela confirmou, então, o risco de sobrepreço de 142 milhões de reais. Isso em 61% dos convênios em licitação para compra de máquinas, com essa emenda de relator. Então ali a gente percebeu que tinha roubalheira proporcionada pelo governo Bolsonaro. É estranho a gente ver até hoje que as pessoas falam, é um governo que não tem corrupção. A gente acha até engraçado isso, né? Como não tem corrupção, roubalheira escancarada. Essa investigação, ela acabou mostrando que o tratoraço, ele tinha a digital do Planalto, tinha a digital do Bolsonaro lá. Esse dinheiro, ele acabou irrigando empresas ligadas a políticos. Então, não tem como negar. É só você ir atrás dos papéis, como foi feito, né? A investigação do Estadão é feita em cima de documentos do governo, e aí eles mostram, por exemplo, que a estatal Codevasf, ela foi um desses canais preferenciais para escoar o dinheiro do orçamento secreto. Então, ali havia uma série de suspeitas de irregularidade, e também ali falava como é que o órgão, que foi completamente aparelhado pelo Centrão e ampliado durante o governo Bolsonaro, estava servindo para roubalheira. A palavra é essa, não tem outra palavra, é corrupção clara. Milhões, nesse caso, bilhões. E aí começa um jogo de esconde, o governo passa a não liberar dados do tratoraço, a gente vê que havia ali um esforço coordenado entre o executivo e o legislativo para impedir esse acesso às informações. Os senadores, inclusive, chegaram a alegar risco à segurança. Falou, não, é risco à segurança do Estado trazer informações sobre isso. Na verdade, risco talvez à segurança deles, que iriam ser descobertos como fraudadores, como corruptos. E apesar do governo dizer que essas emendas do relator geral, elas são prerrogativas do Congresso, elas foram usadas pelo ministro Rogério Marinho para agradar prefeitos do Rio Grande do Norte e também para construir um mirante ao lado do condomínio privado que ele, Rogério Marinho, ele planeja no interior do estado com a construção. O Ibanez, ele também usou essas verbas, e tudo isso documentado, tudo isso está nas reportagens. Essa liberação de verbas indiscriminada, essa compra de votos, o Bolsolão, né? É uma ação muito parecida com o Mensalão, só que agora chama-se Bolsolão, porque é feito pelo Bolsonaro. Essa liberação de verbas continua em 2021, inclusive agora recentemente, naquela PEC do voto impresso, houve a liberação de R$1 bilhão. E a gente tem essa votação da PEC dos precatórios, onde também foi liberado mais de R$1 bilhão. E no meio dessa bagunça toda, com compra de voto, o Bolsolão sendo articulado, um grupo de deputados ele acabou entrando com uma ação no STF para que esse rito adotado pelo Lira fosse contestado. A Rosa Weber, ela acabou jogando uma caixa d'água de 500 litros no copo de chope do Lira e desses deputados que tiveram essa aprovação. A PEC foi aprovada com 312 votos. Eram necessários 308 votos. Então ela foi aprovada com 4 votos a mais do que o necessário. Com 5 votos ela seria a menos, ela seria reprovada. Por isso eu disse lá no começo do vídeo que houve essa celeuma em cima dos deputados do BDT, exatamente porque os deputados têm votos do espectro progressista, né? São deputados que têm votos da esquerda e acabaram fazendo uma votação que na verdade beneficia o Bolsonaro. Por isso essa celeuma todo esse problema. E agora vem a bomba.
essa é a bomba. Veja bem, só essa ação da Rosa Weber, ela já é um problema, porque ela deu 24 horas para os deputados explicarem, e essas 24 horas, a gente tem a votação no segundo turno agora, na terça-feira. Eu não sei se ela pode ser prorrogada, a gente não sabe o que vai acontecer nessa segunda-feira, mas se tudo correr como está previsto, muito provavelmente a PEC dos precatórios, também colocada como a PEC do calote, ela pode cair e afundar de vez, e aí é mais uma derrota do governo Bolsonaro, uma derrota que, diga-se, ele investiu 1 bilhão e 200 na compra de votos e pode perder novamente, assim como ele investiu 1 bilhão na compra de votos para o voto impresso, para a PEC do voto impresso, e perdeu. Então a gente sabe que até para fazer bolsolão, o Bolsonaro e os seus apoiadores ali, né, o centrão, eles não são tão competentes assim, porque eles jogam dinheiro na mão do pessoal e perde, né? Então é claro que a gente está aqui fazendo uma anedota, porque a gente sabe que tudo isso é uma tremenda de uma sacanagem, é um crime. E a bomba que é colocada agora no colo do Bolsonaro é a chamada CPI do Bolsolão. E agora, meu amigo, as redes sociais estão todas articulando para criar essa CPI, para a criação dessa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito, ela tem esse objetivo de investigar esse tal orçamento secreto, investigar essa liberação de verba do Bolsonaro, que é para comprar votos de parlamentares. A gente sabe que é muito parlamentar envolvido, a gente sabe que é muito difícil aprovar uma CPI como essa, mas se entra uma CPI como essa e se realmente as coisas acontecem, por exemplo, tem manobras regimentais em que o líder chegou a oferecer liberações de 15 milhões para quem decidisse votar a favor na PEC na última hora lá, ele jogou 15 milhões de reais, ele começou e isso tudo tem documentação, isso tudo tem uma série de pessoas que estão denunciando, então a coisa está realmente muito complicada. Se essa bomba que está agora no colo do Lira e do Bolsonaro, se ela realmente for ali, se apertarem o botãozinho, acabou Bolsonaro e acabou Centrão, porque a única e última, vamos dizer assim, o último bastião do Bolsonaro é essa coisa ligada à corrupção. Se de fato for comprovado, e a gente está vendo que as comprovações são muito claras, se de fato isso vier à opinião pública e todo mundo saber que Bolsonaro tem um governo corrupto, de fato corrupto, comprador de voto, que tem esse monte de problemas, meu amigo e minha amiga, a coisa vai ficar muito difícil para Bolsonaro em 2022. Eu quero que você escreva aqui o que você pensa a respeito disso. Quero o seu comentário. Todas as informações que eu passei aqui vou deixar na descrição com os links para você entender como que está se dando essa compra de votos e a corrupção gigantesca, bilionária no governo Bolsonaro. Peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Quando você compartilha os vídeos, você pode mostrar aí no grupo de WhatsApp dos defensores amalucados do Bolsonaro que ele é corrupto, que o governo dele é corrupto. E por que é corrupto? E não se esqueça, nós estamos com o nosso Apoia-se aqui, apoia-se/canal Clayson, para você dar essa força para a gente continuar o nosso trabalho, sempre trazendo pesquisas apuradas para você, informações de qualidade que vão acrescentar realmente a você aí nas nossas análises, tá bom? Tenha uma boa semana, a gente se encontra numa próxima.